Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para começar a parte de prismas, o mais importante assunto dentro de geometria espacial. Qualquer prova importante, qualquer prova que se preze, traz questões envolvendo prismas, legal? Então, sem muita perda de tempo, vamos direto para o quadro. Legal, gente! Primeira perguntinha básica, o que é um prisma? Vamos lá? Olha só. Primeiro a gente vai considerar dois planos paralelos, ok? Algo como o chão e o teto. Muito bem. Pertencente a um desses planos, a gente vai colocar um polígono. Legal? E pertencente ao outro plano, um polígono congruente ao primeiro. Até aqui, tranquilíssimo. No nosso exemplo, eu estou utilizando um hexágono. Muito bem. A partir de agora, a gente vai tentar imaginar todos os segmentos de reta cuja origem pertença a um desses polígonos e a extremidade pertença ao outro. Algo como esse cara aqui. Só que este é apenas um. Serão tantos e tão próximos uns dos outros que a união de todos eles terminará por gerar um sólido. Esse sólido tem nome. A ele a gente dá o nome de prisma. Legal? Então a ideia de prisma é muito fácil. Algumas características super importantes. O prisma tem duas bases, que são justamente esses polígonos. Tem que ser paralelas e congruentes. O prisma tem faces laterais. O prisma tem arestas, tanto da base quanto laterais e assim por diante. E é justamente isso que a gente vai ver agora. A gente, no próximo slide, vai conhecer os famosos elementos do prisma. Vamos lá? Olha só, gente. Para exemplificar todos os elementos, eu vou utilizar esse cara aqui, que é um prisma hexagonal, porque a base é um hexágono, e reto, porque afinal de contas as arestas laterais são perpendiculares à base. Mas isso a gente vai ver na parte de classificação, não se preocupem por enquanto. O que eu quero agora é apresentar para vocês as bases. Olha só, gente. São duas bases, como eu já falei, necessariamente paralelas e congruentes. Mais uma vez, no nosso exemplo aqui, a gente tem uma base hexagonal. Ok, vamos em frente. Temos também as faces laterais. Lembrando que as bases também são faces, ok? Só que as faces laterais, no caso do prisma, são necessariamente quadriláteros, especificamente paralelogramos. Mas esse é um outro papo que a gente vai ter um pouquinho mais na frente, ok? Tem gente que pensa que esse cara aqui tem que ser um retângulo. Não é verdade. Isso a gente vai ver na classificação. No nosso exemplo são retângulos. Aqui a gente tem um, aqui nós temos outro, olha. E mais um exemplo. Enfim, as faces laterais são esses quadriláteros aqui. Ok, vamos em frente. Agora chegou a vez das arestas de base, ou arestas das bases. Na verdade, as arestas das bases, gente, são os lados dos polígonos que representam as bases. No nosso exemplo aqui, são 12 ao todo. 6 em cima e outras 6 na base de baixo. Ok? Vamos em frente. Olha só. Próxima situação. Arestas laterais. As arestas laterais, é importante que a gente entenda, são todas paralelas entre si e congruentes. São esses segmentos de reta aqui. Ok? Em frente. Olha só. Agora, o último elemento, que são os famosíssimos vértices. Gente, os vértices são os pontos de encontro entre as arestas. Repare que no caso específico do prisma, cada vértice termina sendo o encontro de duas arestas da base com uma aresta lateral. Ou seja, todos os vértices são vértices triédricos. Em outras palavras, 3 arestas chegam sempre em cada vértice. Legal? Muito bem, vamos em frente. Agora a gente parte para a classificação. Pessoal, prisma tem nome e sobrenome, ok? Vamos conhecer alguns. Olha só, esse prisma aqui é o prisma triangular oblíquo. Olha, triangular oblíquo. Eu falo nome e sobrenome porque, na verdade, são duas particularidades. A primeira parte, triangular, tem a ver com, obviamente, a base, ok? A base é um triângulo, então a gente tem um prisma triangular. E oblíquo, pelo seguinte, olha só, as arestas laterais
não são perpendiculares aos planos que contêm as bases. Esses caras aqui, olha, as arestas não formam 90 graus com esse plano, muito menos com o de cima. Por isso ele é oblíquo, ok? Olha esse segundo exemplo. Esse é um prisma octogonal, porque a base é um octógono, e reto. Repare que aqui as arestas laterais são perpendiculares aos planos que contêm as bases. Daí o prisma é reto, octogonal, reto. E o último exemplo, um prisma hexagonal oblíquo, aquele primeiro que apareceu lá no iniciozinho, lá na definição, ok? Hexagonal porque a base é um hexágono e oblíquo, mais uma vez, porque as arestas laterais não são perpendiculares aos planos que contêm as bases, ok? Só que existe um cara especial aqui, é o famoso prisma regular. Vamos tentar entender o que é que vem a ser um prisma regular. Olha só, o prisma regular, de fato, será regular se e somente se duas coisas acontecerem simultaneamente. Primeira coisa, gente, o prisma tem que ser reto. Em outras palavras, as arestas laterais têm que ser perpendiculares aos planos que contêm as bases. E a segunda coisa que necessariamente tem que acontecer é isso aqui, olha, gente. O polígono que representa as bases tem que ser regular. No nosso exemplo aqui, olha, a gente tem um pentágono regular, ok? Todos os lados congruentes e todos os ângulos internos também congruentes. Essa definição, inclusive, está lá em polígonos, ok? O polígono regular é aquele polígono que é simultaneamente equiângulo e equilátero. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, dá uma passada lá na aula de polígonos, ok? Muito bem, prisma reto e base tem que ser, as bases têm que ser polígonos regulares, obviamente congruentes, porque todo prisma tem bases congruentes, ok? Só que tem um detalhe, olha só. A partir disto aqui, a gente pode perceber algo importantíssimo e que a gente não pode deixar de lembrar, ok? Olha a observação. As faces laterais de um prisma regular são retângulos congruentes. Olha só, gente, os retângulos aqui são todos de mesma medida. E eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, as arestas laterais são sempre congruentes. Mas no nosso caso aqui do prisma regular, como as arestas da base são congruentes, termina que esse retângulo, olha só, por exemplo, vai ser congruente a este, porque essa medida é igual a essa e essa daqui também. Portanto, o que é que ocorre? Todas as faces laterais são congruentes. Ok? Muito bem, vamos em frente. Bom, agora nós chegamos a uma parte importantíssima e ponha importantíssima nisso. É um capítulo especial dentro de prismas que fala sobre os paralelepípedos. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é um paralelepípedo, ok? Temos duas figuras aqui, o paralelepípedo oblíquo e o paralelepípedo retângulo, também conhecido como ortoedro. Gente, esse nome diz muito pra gente, né? Paralelepípedo tem muito a ver com paralelismo. O paralelepípedo apresenta uma característica especial. As faces opostas são sempre paralelas. Então, olha só, essa face é paralela a esta daqui, lateral, é paralela a esta, e este cara aqui, ó, este paralelogramo é paralelo ao paralelogramo lá de trás. O paralelepípedo oblíquo é bem legal, interessante, mas o que nos interessa para valer mesmo é esse cara aqui, olha, o paralelepípedo retângulo, que nada mais é do que um paralelepípedo com todas as faces em forma de retângulo, ou seja, todas as faces com ângulos retos em seus vértices, não é isso? Muito bem. Um detalhe muito importante, o nome ortoedro tem a ver o quê? Com faces em forma ou que possuem ângulos retos, ok? Todos os ângulos aqui das faces são ângulos de 90 graus.
Então esse cara é o que interessa para a gente. Inclusive, com o passar do tempo, dentro da aula, a gente vai começar a chamar o paralelepípedo reto retângulo de simplesmente paralelepípedo. E é isso que a gente vai ver no próximo slide. Vamos lá? Muito bem, gente. Olha só, diagonais do paralelepípedo. Entenda aqui, paralelepípedo reto retângulo. Ok. Olha só, temos aqui o nosso ortoedro e aí a gente vai traçar algumas diagonais. Em primeiro lugar, essa diagonal aqui é a diagonal da base. Legal? Muito bem. Essa outra diagonal aqui é a diagonal do próprio paralelepípedo. Importante perceber a diferença. A diagonal da base nada mais é do que a diagonal do retângulo, que representa a base. E a diagonal do paralelepípedo é um pouquinho diferente, gente. Nós temos que perceber que essa diagonal, diferentemente da diagonal da base, essa diagonal viaja pelo espaço interior do sólido, ok? A diagonal da base não, a diagonal da base está pura e simplesmente na base. Ela não atinge a região interna do paralelepípedo, ok? Agora, o mais importante de tudo é que a gente tem que entender que elas serão descobertas aqui usando o bom e velho Teorema de Pitágoras, aquele com o qual a gente já tem a maior intimidade lá de geometria plana, certo? Então vamos lá, olha, em primeiro lugar, o prisma, aliás, o paralelepípedo tem 3 dimensões, A, B e C. Muito bem. Aí vamos lá. Esse cara aqui, a diagonal da base, eu vou chamar de D minúsculo. Como é que a gente vai calcular esse cara aqui, gente? Vamos lá, olha só. Tirei uma cópia do B e coloquei aqui, porque esta medida é igual a esta, que por sua vez é igual a esta e esta aqui também, ok? Mas olhando com calma para esse triângulo, a gente percebe que ele é um triângulo retângulo, e que D minúsculo é a famosa hipotenusa. A e B são os catetos. Então, olha o que a gente pode escrever. D ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Legal? Se a gente quiser memorizar assim, eu acho até melhor a gente pensar no Teorema de Pitágoras. Mas daqui, obviamente, a gente pode tirar o valor de D. Ok? Então, D ficaria o quê? A raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Muito bem. Vamos pensar agora na diagonal do próprio paralelepípedo. Olha só. Esse C aqui, ele também está aqui, correto? Então vamos tirar uma cópia desse C e colocar aqui, olha. Muito bem. Agora a gente vai dar uma olhada para esse triângulo aqui. Repare que eu tenho um ângulo de 90 graus. Afinal de contas, esta aresta é perpendicular a base, portanto forma ângulo de 90 graus com essa diagonal aqui. E agora, olha a situação, gente, quem está fazendo o papel de hipotenusa é o D maiúsculo, ou seja, a diagonal do próprio paralelepípedo. E nesse triângulo, olha que interessante, a diagonal da base, que antes era hipotenusa para esse triângulo pequenininho aqui, nesse caso vai fazer o papel de cateto, porque não está junto aqui do ângulo reto. Portanto, D maiúsculo ao quadrado vai ser igual a D minúsculo ao quadrado mais C ao quadrado. Olha só, diagonal do paralelepípedo, o que eu acabei de falar. Ok? Muito bem, só que vocês se lembram de que D ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado? Então a gente pode substituir esse cara aqui. E olha, no lugar do D ao quadrado, eu vou colocar A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? E tirando o valor de D, a gente passa para a raiz aqui e fica com a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Legal? Um detalhe importante, mais uma vez, gente, eu prefiro que vocês se lembrem dessas diagonais pelo Teorema de Pitágoras. Fica mais difícil de esquecer do que se a gente memorizar simplesmente essas fórmulas. Com o tempo a gente termina esquecendo. Legal? Ok, gente, capítulo importante, iniciado com esse primeiro bloco, um bloco que a gente viu muitas coisas, um bloco bem conteudista. Se houver necessidade, repita a aula, reveja, aliás, a aula, porque já nesse primeiro bloco a gente traz conceitos super importantes, ok?
Muito bem, a gente fecha por aqui porque infelizmente o tempo acabou e já já o segundo bloco de prismas. Ok? Tchau, tchau.